O Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Eu poderia nesta manhã tematizar, ou dar um título a esta mensagem de hoje, dizendo assim: seguindo Jesus de longe. Seguindo Jesus de longe. Em João capítulo 3, e o versículo 1, diz assim a palavra do Senhor, aqui na Bíblia NVI, na versão internacional, diz assim a palavra do Senhor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais e milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Versículo 4 diz assim: perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Amém. Eu quero fazer aqui uma oração, mais uma vez, só para iniciar a mensagem do Senhor nesta manhã. Santo Deus e Pai, te louvamos, Senhor, e te pedimos que o teu Santo Espírito nesta manhã coloque palavras nos lábios do teu servo. Não, Senhor, para trazer aquilo que eu quero trazer, aquilo que um homem quer trazer, Senhor, mas que nesta manhã o Senhor traga a palavra daquilo que o Senhor quer trazer para nós, que vinha do céu, Senhor, como um pão quentinho, saído diretamente do forno, para os ouvidos daqueles que nos ouvem nesta manhã. Eu já te louvo, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder falar do teu Filho Jesus. Aleluia. Meus irmãos, é uma história conhecida por todos, a história do Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso, ele era um fariseu, e também era uma autoridade ali, da liderança, naquele tempo e naquela época. Nicodemos, ele era conhecido também como príncipe do povo. E o nome Nicodemos significa vitória do povo, ou vencedor do povo. E Nicodemos, ele tinha ali naquele momento, naquela época, como a voz de Deus. Muitos religiosos procuravam Nicodemos para pedir-lhe conselho e para perguntar-lhes acerca dos pergaminhos, das profecias que ali eles estudavam. Era um rabino estudado na escola, como era conhecida naquela época. Mas Nicodemos, meus irmãos, ele era atraído pelas palavras de Jesus. As palavras de Jesus, nos contextos, no jogo de palavras de Jesus, atraía muitos religiosos, e um deles era Nicodemos. Quando a gente começa a descorrer a palavra do Senhor no Evangelho de João, mesmo sabendo dos evangelhos sinóticos, mas João, a linguagem de João é para a igreja. Nesse texto, a experiência de Nicodemos não tem nos outros evangelhos. Mas eu vou aqui conjecturar, irmãos, que Nicodemos
após a morte de Cristo, da qual ele, juntamente com José de Arimateia, um dos discípulos de Jesus, que também seguia ele secretamente, por conta das represálias que ali vinha através dos religiosos. E Nicodemos, eu posso imaginar, irmãos, apenas com minhas palavras, fazer aqui uma conjectura bíblica. Eu tenho para mim que Nicodemos procurou João para falar do encontro que ele teve com Jesus. Porque a palavra vai dizer, irmãos, que Nicodemos, ele procurou Jesus à noite. Eu poderia ressaltar muitas coisas para explicar esse texto. E dizer que Nicodemos procurou Jesus à noite porque ele tinha vergonha. Ele tinha medo também das pessoas pensarem, ele, um príncipe do povo, um fariseu, um rabino, um mestre, procurando outro mestre, e ali ele, quem sabe, por conta do orgulho que o homem tem, ou também pode ser com medo, porque Nicodemos, apesar de tudo, ele era uma autoridade ali, uma autoridade eclesiástica, e ele sabia da armação que estavam fazendo para poder pegar Jesus e matar Jesus. Nicodemos, ele não aceitou, mas também ele não protegeu Jesus, ele não defendeu, ele só apenas não aceitou o que os religiosos naquela época estavam tramando a morte de Cristo, mas também ele não defendeu a Cristo. E Nicodemos, ele procurou uma forma de poder falar com Jesus. Se ele procurasse Jesus pelo dia, todos iam saber que ele procurou Jesus. Então ele decidiu procurar Jesus à noite. E quem sabe Jesus estava a sós, porque nenhum dos discípulos sabia desse feito, desse encontro. Eu tenho para mim que Nicodemos procurou João mesmo, porque se todos os discípulos vissem o encontro que ele teve com Jesus, estava nos 4 evangelhos, mas só está em João. João, por ser o discípulo amado de Jesus, e foi um dos últimos a ser morto, aos 90 anos de idade, João, ele estava na ilha de Patmos, sendo preso no meio dos homens mais terríveis, no mar Egeu, da Turquia. João estava ali preso por causa do Evangelho de Cristo. E João chorava toda noite com saudade de Jesus. E eu posso imaginar Nicodemos procurando João, e diz: João, eu preciso dar meu testemunho. E João fala: Nicodemos, eu preciso dar meu testemunho, escreve aí. Eu tive um encontro com Cristo, secretamente. Alguns estudiosos vão dizer que Nicodemos, após a morte de Cristo, ele ficou mais ousado, ao ponto de, juntamente com José de Arimateia, pedir o corpo de Cristo. Mas Nicodemos, por ser uma pessoa religiosa, ele seguia Jesus de longe. Aleluia. Ele seguia Jesus de longe, por medo, ou quem sabe por vergonha, ou quem sabe descer ao nível de ser discipulado por Jesus, ou estar debaixo do tutor Jesus. E Nicodemos procurando Jesus à noite, e eu posso imaginar Jesus ali, deitado com a cabeça numa pedra, que era um costume que tinha naquela época, porque Israel era um país diferente, onde de dia é um sol terrível e à noite um frio também. E alguns religiosos naquela época tinham o costume de deitar a cabeça numa pedra, porque estava quentinha ainda. Por estar quentinha, ele deitava a cabeça numa pedra. E eu posso imaginar Jesus ali, num secreto, chegando Nicodemos, e
E com certeza Jesus sabia que Nicodemos iria procurá-lo. Até porque Jesus, irmãos, naturalmente, ele era um Deus, mas também ele era um homem. E por ser um Deus, o Filho de Deus, por sua natureza divina, ele sabia que um homem chamado Nicodemos ia procurá-lo à noite. E Jesus, ele é incomparável. Não tem alguém igual a Jesus. E Jesus não saiu espalhando a história dele a ninguém, mas também como ele procurou em secreto Jesus. Em secreto, Jesus também ficou em silêncio por defender Nicodemos. E a conversa de Nicodemos, quem sabe, irmãos, os pensamentos de Nicodemos a respeito de Jesus, é porque as palavras de Jesus eram muito mais avançadas. Os textos que Jesus, as palavras que Jesus pregava, irmão, atraía muitos religiosos. Até porque em Jesus havia virtude, e a virtude de Cristo curava os cegos, os paralíticos andavam e os mortos ressuscitavam. Quando Jesus chegava, irmãos, o sobrenatural chegava também. E a virtude de Cristo, o poder dele, atraía multidão, muitas pessoas se convertiam. Cidades em Pesa eram avivadas pelo Evangelho de Cristo. E isso atraiu muitos religiosos naquela época. E um dos religiosos mais atraído foi Nicodemos, por ser um homem sincero, por ser um homem príncipe do povo, e por ter o nome de Nicodemos, vencedor do povo. Como eu falara do início, Nicodemos, ele era um príncipe, e muitos procuravam ele para lhe pedir-lhe conselho. Mas nesta manhã, aos amigos internautas, você que está nos ouvindo nesta manhã, Deus, ele tem uma palavra para você. Porque religiosos, irmãos, em nosso meio, estamos cheios. A igreja está cheia de pessoas religiosas, mas muito cheia mesmo. Hoje há um grupo surgindo no meio de nós, um grupo que não tinha antes, mas agora surgiu, que é os evangélicos não praticantes. Qual? Ou quais? Aqueles que são intitulados evangélico, mas não tem nenhuma igreja e não tem pastor. Eles mesmos decidiram que não necessita de igreja, não necessita de pastor. E ele mesmo tomou a sua decisão, tomou uma atitude, e muitos deles estão em casa. Ele diz que a sua religião é a sua própria casa. Alguns chegam a dizer que não necessita mais da igreja, porque através das redes sociais eles escutam mensagens de outros pastores, ou de qualquer pastor que está nas redes sociais pregando. Ele também diz que ouve muito louvor em casa, e por ouvir mensagem pelas redes sociais, pela TV, programa evangélico, por ter este acesso à internet, aos louvores, então na mente dele surgiu ou criou uma barreira, impedindo-os que eles cheguem a alguma igreja, ou seja, pastoreado por algum homem. Para ele, ser religioso é justamente isso. Não necessita mais da igreja. Uma pessoa religiosa, ela tem um sentimento que também não necessita tanto orar. Para que orar tanto? Por que fazer jejuns de orações? Por que se consagrar tanto? Então, para alguns, não tem necessidade disto. Até porque alguns pensam,
por ser uma pessoa religiosa, por apenas ler a palavra de Deus, apenas ler a palavra de Deus, não necessita mais. Porque Cristo na cruz do Calvário, Ele já fez tudo por nós. E isto é um grande perigo para estes pensamentos. Alguns religiosos chegam a pensar, irmãos, por que seguir pastores? Por que seguir o homem? E na época aqui do apóstolo Paulo, Jesus já tinha sido ressuscitado. E Paulo, ele também era um religioso. Se nós observarmos a história de Paulo, Paulo era o perseguidor da igreja, ou seja, dos cristãos, aquele que seguia Jesus. Não é apenas um mero religioso, mas era um discípulo de Jesus, seguia os passos de Jesus, e a autoridade que Jesus tinha, os seus discípulos também tinham, porque foi dado a eles. E eles curavam, e eles levantavam os mortos, até a sombra de Pedro trazia milagres. Paulo, por ser uma pessoa religiosa, ou Saulo, voltando ao contexto, Saulo, por ser uma pessoa religiosa, ele achou no direito, de como religioso que ele era, um fariseu, também estudado na escola dos rabinos, para ele, o cristianismo era o inimigo da igreja. Não é à toa que ele perseguia, e ele mandava apedrejar, ele se prendia. Muitos cristãos, discípulos que seguiam Jesus. Vocês podem notar a diferença. Mas agora esse Saulo, indo a caminho de Damasco, como dizem os estudiosos, ele caiu do cavalo. Ou seja, uma luz mais forte do que o meio-dia, de uma forma bem forte, clareou. Houve um clarão e ele caiu. E ele caiu como um cego. E aquela voz dizia: Saulo, Saulo, a quem tu persegue? E ele, entendendo toda a história e a experiência que ele teve ali, ele disse: quem é? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Então Paulo entendeu que ele perseguindo a igreja do Senhor, ele perseguindo os cristãos, não era somente perseguição do cristão, mas ele estava perseguindo o Senhor do cristão, o próprio Jesus. Mas voltando ao texto, irmão, falando sobre Nicodemos, um homem inteligente, e alguns vão dizer que Nicodemos, ele tinha uma inteligência acima do comum. Aleluia. Em Nicodemos não havia necessidade alguma, para ele estava muito bem a vida que ele vivia. Porque esse conforto, irmãos, é a religião. É a religião que traz esse conforto. Nós nos acostumamos demais. E este é o grande perigo. É nos acostumar demais. É fazer parte daquela igreja ou daquela religião e achar que não mais necessita de ter um encontro diário com Cristo. A gente observa, irmãos, no Antigo Testamento, o texto vai dizer que a arca estava na casa de quem? Do sacerdote Abinadab. Mas nada acontecia na casa de Abinadab. A presença de Deus se refletia na arca ali. Não havia manifestação na casa de Abinadab. Mas quando a arca saiu da casa de Abinadab, que chegou na casa de Obed-edom, aquele escravo, aquele homem pobre, morando numa casa de tapera. Mas quando a arca chegou na casa dele, a glória de Deus manifestou de uma maneira tal que Obed-edom foi abençoado em tudo. Não somente na parte financeira, física, mas Obed-edom teve um encontro real com Deus. E Deus abriu um parênteses, ele tornou levita e tornou-se sacerdote. Ele aprendeu ele foi até musicista da casa do Senhor. Voltando para o texto aqui de Nicodemos, irmãos, Nicodemos, ele sabia
das profecias. E em seu sentimento, ele sabia que Jesus era diferente de todos eles, de todos aqueles religiosos daquela época. Até porque o poder de Jesus, ele manifestava constantemente. Quantos deles nunca viam, ou teve alguma experiência que algum cego pudesse ver? Quantos tempos fazia que eles não sabiam que Deus manifestava e alguns mortos eram ressuscitados? Por isso que as palavras de Jesus, a história de Jesus, o que Jesus fazia, a fama espalhou ao ponto de atrair muitos religiosos. Pois nesta manhã eu quero falar de um Cristo que ele continua sendo o mesmo de ontem e de hoje e será eternamente. Um evangelho tão poderoso que nós pregamos, nós aqui do Louvor e Palavra pregamos um evangelho tão poderoso, que nós temos tanta fé em Deus e na sua palavra, que daqui mesmo nós oramos e pessoas são curadas bem longe daqui. Nós aqui oramos e pregamos e pessoas de outros estados se convertem. O que é isso, irmãos? É o poder do evangelho. Nós saímos da religiosidade e passamos a ser cristão genuíno, um cristão autêntico, com identidade de Cristo, onde passamos pela rua e os vizinhos e que nos conhece vai ver que o nosso rosto houve uma mudança. E alguns chegam a dizer: olha, os seus olhos não é mais o mesmo. Mas você, nos seus pensamentos, você sabe, é porque Jesus apareceu na sua vida. Nessa passagem aqui, irmãos, quando Nicodemos procura Jesus, pensaram a Nicodemos que ele ia ter uma conversa de mestre para mestre. Eu estou no nível de Jesus e vou ter uma conversa com ele. Eu quero saber sobre de onde vem tanto poder. E Nicodemos, quem sabe ali nos seus pensamentos, ele pensara: vamos ter uma conversa de mestre para mestre. E quando Nicodemos chega a elogiar Jesus, porque ele não se prostrou diante de Jesus como alguns faziam, se prostravam e adoravam Jesus. Não, Nicodemos não se prostrou e naquele momento ele também não adorou. Mas ele era mestre e ele achava que ia ter uma conversa de mestre para mestre. É aí que ele se enganou. E havia um fariseu chamado Nicodemos, diz a palavra do Senhor. Era uma autoridade entre os judeus. E ele veio falar com Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais. Que sinais? Sinais milagrosos, onde cego vê, surdo ouve, paralítico anda, e os mortos ressuscitam, e os perdidos são achados, se Deus não estiver com ele. Jesus, olhando para Nicodemos, fitou os olhos em Nicodemos, lendo a sua alma, porque a palavra de Jesus é como uma espada de dois gumes, ele vai até a divisão da alma. E Jesus, sabendo porque Nicodemos estava ali, sabendo os seus pensamentos, Jesus foi profundo, aleluia. E ele não falou dando arrodeio, até porque Nicodemos, ele era um mestre também. Ele era um conhecedor da letra, só não conhecia o Senhor da letra. O religioso, irmãos, ele conhece as escrituras apenas teoricamente. Ele conhece, sabe quantos livros tem a Bíblia. Ele sabe quantos profetas foram, os menores e maiores. Ele sabe do Evangelho de Cristo, as cartas de Paulo, todos eles sabem. Sobre a letra ele sabe. Ele ainda não conhece, é o Senhor da letra. É aquele que inspirou os homens a escreverem a respeito do Filho de Deus. E quando Jesus fita os olhos de Nicodemos, indo até a sua alma, ele diz:
Olha, Nicodemos, em verdade, eu vou te dizer algo muito importante para a sua vida. Você precisa se converter. Aleluia. Como você pode dizer para alguém que conhece teoricamente a palavra, quem sabe fez teologia, quem sabe conhece muito mais do que alguns, conhece a letra, e aí, nesta manhã, Jesus está dizendo para você, você precisa se converter. Aleluia. Você está vivendo uma vida superficial, você precisa sair do templo, assim como a visão que teve Ezequiel, quando ele vê os umbrais, a água que saía sobre os alicerces da casa, quando ele viu, saiu da frente, havia um riacho, e Ezequiel ali, ele começa a caminhar, o riacho dá apenas no tornozelo dele, e ele começa a andar, e aquele anjo mediu de novo, e a água deu no joelho, até chegar no ombro, aleluia, ao ponto dele voltar para a margem, um lugar mais raso. Talvez você precise sair apenas dessa vida superficial e mergulhar, aleluia, no oceano do Espírito, aleluia, porque eu creio, irmãos, quando o avivamento chegar à igreja, porque é uma das coisas que nós mais oramos nesses últimos tempos, é avivamento. Muitos estão vivendo apenas uma mera religiosidade, mas a palavra do Senhor nesta noite diz, seguindo Jesus de longe, e isto é um grande perigo. Você não ora mais como orava antigamente, você não busca mais como buscava antigamente, você não vai mais às ruas como você ia antigamente, você acostumou com a religião, e por orar tanto, por Deus tanto lhe usar, hoje você encontra numa condição que você não mais necessita, mas necessita sim, porque Ele está vindo aí buscar a sua noiva. Não tenha medo de seguir Jesus de perto, deixa Ele te usar na terra. E quando Jesus foi mais profundo com Nicodemos, ele começou a trazer algumas palavras, parece querendo ironizar Jesus, dizer, mestre, pode alguém velho nascer de novo, voltar ao ventre da sua mãe? E Jesus foi mais profundo com ele. Ele disse, em verdade te digo, Nicodemos, que se tu não se converter, se tu não nascer de novo, tu não pode nem entrar e nem ver no reino dos céus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A mensagem que eu trago nesta manhã, para você que está afastado, e você acha que não está, mas está afastado sim. Tem muitos no meio de nós afastados dentro da igreja, e esta palavra é para despertar em você, que você precisa sair da condição da religiosidade para ter o encontro com Cristo. E como você sabe disso, pregador? Eu fui um religioso, eu vivi 19 anos, mas eu estava afastado dentro da igreja e não sabia. Eu estava afastado dentro da igreja e não sabia que estava afastado. Como assim? Eu não mais lia a Bíblia, mas ia para a igreja. Eu nem mais orava, fazia apenas uma oração rotineira, Senhor, obrigado pela noite, só isso. E quando eu ia dormir também nem orava, nem lia a Bíblia, mas eu estava na igreja tocando. Tem muitos que estão afastados. Eu não estou dizendo que você está em pecado não, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que você está afastado da presença de Deus, mesmo em meio a uma igreja, porque isso é mera religião. Uma pessoa religiosa, ela faz o que ela quer, ela diz o que ela quer, ela vai para onde ela quer, ela veste o que quer, ela diz o que quer, não respeita ninguém, ela se acha que está acima de todos e de tudo de todos, aleluia. Mas nesta manhã eu quero dizer
que dessa forma, aleluia, você está afastado dentro da igreja. E às vezes nem para a igreja você vai, mas você se acha ainda que você é um cristão e você não é um cristão. Essa não é uma palavra de acusação, não senhor. É para mostrar para você que você precisa ter um encontro com Jesus, assim como Nicodemos teve, assim como Paulo teve. Saulo era apenas um mero religioso, mas Paulo entendeu, aleluia. Observe que os olhos de Paulo, aleluia, ele ficou cego. E ficando cego, chegou um homem, colocou a mão no Saulo depois de 3 dias que ele não comia e não bebia. Aquele homem botou a mão sobre Paulo e as camas dos seus olhos caíram. Aleluia. Eu profetizo nesta manhã que as camas dos teus olhos vai cair e você vai ter um encontro real com Jesus. E Jesus vai te usar na terra, vai te fazer um milagre. Tu vai ser testemunha dele. Aleluia. E o poder de Jesus vai estar sobre a tua vida. Você vai sair da condição de religioso, mas vai arder o fogo do Espírito na tua vida. Você vai voltar a pregar nos trens. Você vai voltar a pregar nas ruas, nas concentrações. Você vai voltar para o departamento. Eu profetizo, você que se encontra nessas condições, aleluia, eu repreendo sobre a tua vida a religiosidade. Não faça como Nicodemos. Ele demorou a seguir Jesus. Alguns dizem que depois ele teve um encontro, ele decidiu verdadeiramente seguir Jesus. Mas Nicodemos tinha dificuldade, aleluia, de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez você tenha dificuldade porque a religião lhe camuflou, porque a religião, aleluia, colocou uma cegueira nos seus olhos. Mas nesta manhã eu repreendo a cegueira, aleluia, espiritual, que o diabo tem trazido para a tua vida, aleluia, dizendo para você que você não precisa mais de igreja. Precisa sim, Senhor. Você precisa estar debaixo da tutela de alguém na vida espiritual aqui na terra. Você precisa voltar às atividades normais. Os sinais precisam te acompanhar, meu filho, minha filha. Deixe de ser religioso. Deixe de seguir Jesus de longe, mas tenha um encontro com Ele real. Se você entende essa palavra, aleluia. Você que está afastado do Senhor e nem percebe, mas nesta manhã, aleluia, Deus falou com você. Você está afastado, sim, Senhor, mas nesta manhã há uma oportunidade de você voltar para Ele, de você voltar para Ele e ser usado da forma que você era usado antes. Aleluia! Deixa o renovo chegar na tua vida. Observe que o texto vai dizer. A resposta de Jesus declarou para Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa arrancar a religiosidade. Sai daí, religiosidade. Porque a religiosidade, irmãos, ela camufla em nós, achando que somos cristãos e não somos. A religiosidade, irmãos, não segue Cristo, segue a si mesmo. Deixe de seguir a si mesmo e siga Jesus. Seja um discípulo dele. Tenha uma identidade dele. Quando alguém olhar para você, vai dizer: olha, Cristo está em ti. Porque, aleluia, porque o poder de Jesus manifesta na tua vida. E aonde você chega, aleluia, milagres acontecem. Onde você coloca as mãos, os enfermos serão curados. Creia no evangelho de poder. Porque Jesus, ele é o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Eu sei que a vida nos traz surpresas. E você está afastado porque alguém falou algo que você não gostou. Você se afastou. Você não quis mais voltar, porque você se entristeceu. Aleluia. Eu quero dizer para você que Jesus morreu por nós. Aleluia. Observe que a palavra Nicodemo significa vencedor do povo. Então, para ser vencedor, é preciso buscar a Jesus. Aleluia. Para você ter vitória na vida, é necessário você nascer de novo da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus.
Eu repreendo na tua vida o espírito de religiosidade. Mas eu profetizo que tu, aleluia, eu profetizo que você senhora, você jovem, você senhor, eu vou profetizar que o Espírito de Deus irá adentrar o teu lar, a tua vida, e vai trazer um renovo tão poderoso, que as madrugadas vai ser curtas para ti. Tu que não mais orava madrugada, vai orar madrugada, vai botar a face no pó, aleluia, e a igreja, e vai procurar uma igreja, e se tiver uma igreja, procure o seu pastor, e de pastor, eu tive um encontro com Jesus, eu preciso trabalhar, eu preciso voltar às atividades, eu preciso louvar ao Senhor, eu preciso ser uma testemunha fiel dele, verdadeira, aleluia. Se você está afastado do caminho do Senhor, e se você ainda não é crente, escreva assim no site, assim, olha, eu quero voltar para Jesus, eu estou voltando para Jesus. Faz comigo no chat. Eu quero voltar para Jesus, eu quero ter um encontro com Jesus. Jesus, entra na minha vida, fala conosco, toma a sua decisão, arranque esse teu coração de pedra e coloca um coração de carne, porque o maior cirurgião está aqui conosco. Jesus é aquele que traz renovo, Jesus é aquele que transforma. O Evangelho de Cristo é um Evangelho de poder, que restaura, que liberta, que cura, faz milagre, aleluia, lhe dá uma identidade e ainda te leva para o céu, aleluia. Você pode dizer amém aí na sua casa? Fala conosco, diga assim: eu estou cansado de ser um religioso, eu quero ser um cristão autêntico, aleluia. A religião, a religiosidade, irmãos, traz um mal muito grande a nós. A gente até parece que está seguindo Jesus, mas não está. Por quê? Porque a nossa atitude não condiz com aquilo que nós dizemos que somos, um cristão autêntico. Mas eu repreendo em nome de Jesus na tua vida, na vida do teu filho, da tua filha, do teu esposo, esse espírito de religiosidade, aleluia, que tem fazido com que você siga Jesus de longe. Mas Jesus não quer admirador, Ele quer discípulos. Seja um discípulo de Jesus, aleluia. Deixa os sinais de Jesus acompanhar a tua vida, a tua história, mudar a tua vida, trazer renovo, aleluia. E o bairro onde tu está, tu terá o poder de evangelizar. A tua casa, as pessoas vão ver, os familiares vão ver: olha, tu mudou. O que é isso? É renovo. O que é isso? É a identidade real de um cristão. Onde chega, algo tem que mudar, porque a presença de Jesus é notória na tua vida, aleluia. Em nome de Jesus, fala conosco aí, aleluia. Alguém falou aí, Kenny? Aleluia. Tenha medo não, porque essa palavra, ela não te acusa, não, pelo contrário. Essa palavra desperta em você que você precisa ter um encontro com Ele real. Faça como eu fiz, 19 anos afastado dentro da igreja, não sabia, até um dia Jesus decidiu ter um encontro comigo. Então nesta manhã, Jesus decide ter um encontro com você, aonde você estiver, seja qual for o país, seja qual for o estado, que seja aqui na cidade de Rio Largo, que seja aqui no estado de Alagoas, aleluia. Tenha um encontro real com Ele. Faça a oração na sua casa e diz: Senhor, eu preciso ter um encontro com Ele. Eu vou fazer uma oração aqui, vou fazer a oração final nesta manhã. E aonde você estiver, se você tiver a oportunidade ou condição de colocar a mão no coração, coloque a mão no coração, aleluia. Porque essa palavra que nós pregamos é a palavra que restaura, é o evangelho de poder de Jesus. Se você é religioso, mas o evangelho não transformou, é porque ele não chegou ainda. Mas vai chegar na tua vida o evangelho de Jesus, aleluia. Renúncia, você renuncia ao seu próprio eu, você pega a sua cruz e segue a Jesus. Ninguém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, nesta manhã, Senhor, nós te louvamos. E essa palavra que foi pregada, Senhor, nesta manhã, eu creio que a semente foi plantada nos corações de muitos. Mas nessa manhã eu profetizo renovo na vida daqueles que nos escutam nessa manhã, aquele que está nos assistindo e compartilha essa programação. Eu profetizo, aleluia,
que a presença do Espírito Santo será tão notória na tua vida, que muitos vão perceber que o teu rosto mudou. Ou seja, que o rosto de Cristo apareceu e o seu rosto desapareceu. Aleluia. Eu profetizo que a religiosidade vai sair da tua vida, e tu vai ter o sentimento de um cristão genuíno, aleluia, com a identidade de Cristo na tua vida. E muitos que estão ao teu lado vão se converter, porque tu serás uma testemunha, tu serás aquele que irá anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu profetizo na tua vida que as madrugadas serão curtas. Eu profetizo que tu vais orar como tu orava antes, que tu vai pregar como pregava antes. Eu creio que esse evangelho de poder atentou o teu coração e tirou as muralhas, aleluia, as muralhas da religiosidade. Os muros foram quebrados e o Espírito Santo, aleluia, traga renovo sobre a tua vida. Eu profetizo, eu declaro em nome de Jesus.